Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar o nosso tema. Estamos trabalhando o tema protegendo a sua igreja. Colossenses capítulo 3, versículo 14, diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, o amor que é o elo perfeito que não se rompe, o elo perfeito que faz com que nós superemos todas as coisas. Então, o amor que nós temos pela igreja de Deus faz com que nós protejamos a igreja de Deus. Esse amor você precisa nutrir no coração para que você consiga proteger. O amor vai ser mais forte do que o seu medo de proteger a igreja. O amor vai ser mais forte do que a sua vergonha de proteger a igreja. O amor vai ser mais forte do que qualquer outro sentimento que você tenha no coração quando chegar o momento em de você defender a igreja e você dar uma empacada. O amor que você tem pela obra e pelo reino de Deus vai falar mais forte. É minha e é sua responsabilidade preservarmos a unidade da igreja. Ninguém mais vai fazer isso se não formos eu e você. Ninguém mais. Então, não terceirize essa responsabilidade de unidade na igreja. Não fique imaginando que é sempre alguém que vai fazer, porque na verdade é você. Você precisa chamar essa responsabilidade para si. É por isso que a Bíblia fala, a igreja de Deus, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Esse é uma diretriz, é uma norma, é um conselho para a igreja. Isso é para você. E nós estamos vendo nesses dias como que a Bíblia nos orienta a fazermos isso de uma maneira prática, de uma maneira bem prática. Nós já vimos até agora que nós devemos, para mantermos a unidade, nós devemos nos concentrar naquilo que nós temos em comum e não nas nossas diferenças. Porque se nós queremos viver juntos, é melhor eu olhar em você e ver e enxergar aquilo que a gente pensa igual, e a gente se agarra e fala assim, vamos juntos porque nós pensamos igual 95%, do que nós nos agarrarmos aos 5% de coisas que diferenciam, de pensamentos diferentes, coisas que nos tornam diferentes uns dos outros. É muito mais fácil vivermos em comunhão tendo essa ótica. A gente já viu isso. A gente já viu que a gente tem que ser realista com as expectativas que a gente tem com relação à igreja. Porque a igreja, embora seja algo abençoado por Deus, embora seja o reino de Deus, a igreja ainda não é perfeita. Então seja realista. Não exija da igreja mais do que ela pode dar nesse momento da história, tá? Trabalhe individualmente, olhe para cada pessoa de uma maneira individual, porque cada um aqui dentro está num nível de maturidade diferente do outro. Eu não tenho como cobrar maturidade 100% de um membro que tem 1 ano, 2 anos de casa. Essa semana a igreja está enviando algumas cartas para alguns membros faltosos. E é engraçado que nessas cartas, irmãos, essa carta não é padrão. Por que essa carta não é padrão? Nós não vamos cobrar todo mundo da mesma forma. Por quê? Porque existem ali membros faltosos que são ainda bebês na fé, que têm apenas 2 anos de cristão. Então, com um bebê na fé, você tem que falar de um jeito. Com alguém que tem muito tempo de casa, que é um adulto na fé, você tem que falar de outro jeito. Então, essas cartas que nós vamos enviar, elas estão sob a ótica de que nós estamos sendo realistas com relação à expectativa, porque as pessoas são pessoas diferentes e a gente precisa ter uma expectativa diferente com as pessoas. E nós vimos ainda na semana passada que é preferível incentivarmos as pessoas que ajudam e trabalham no reino do que criticarmos. Porque quando nós tomamos uma postura de criticarmos, nós estamos trabalhando contra o reino. Nós estamos, ao invés de abençoando as pessoas, dando um fôlego, uma motivação, nós estamos desmotivando as pessoas. A igreja é um ambiente muito difícil, irmãos. Por quê? Porque na igreja
trabalhar na igreja, você trabalha voluntariado. Eu quero que você entenda, porque ser pastor de uma igreja é ser comandante de um grupo de pessoas que trabalham de uma forma voluntária. E se esses voluntários que fazem o seu melhor, se ao invés deles serem incentivados pelos outros, eles são criticados, o que acontece de uma forma natural? Eles vão perdendo a motivação e vão chegando para o pastor e falando assim: pastor, olha, eu não quero mais mexer com isso, eu não quero mais trabalhar. Por quê? Porque sempre tem uma crítica. Então, tape a sua boca na hora de criticar. Antes que a crítica saia do seu coração e vá para a sua boca, tape a sua boca. Faça uma oração e pergunte a Deus: Senhor, será que é justo eu fazer esse tipo de comentário? Será que é justo eu criticar alguém que está trabalhando no reino de Deus? Será que é justo? Então faça isso, para você não trabalhar contra o reino. Prefira incentivar do que criticar. E hoje nós vamos continuar, vamos ver mais 2 tópicos. Primeiro, ou melhor, quarto da nossa lista: recuse a dar ouvidos às fofocas. Hoje o tema é muito prático, e é um tema recorrente na igreja. Recorrente por quê? Porque onde tem um aglomerado de gente, nós temos esse problema. Isso não acontece só na igreja, irmãos, graças a Deus. Isso acontece no trabalho, isso acontece na escola, em qualquer aglomerado de pessoas, nós vamos correr o risco de ter ali no meio pessoas que têm uma necessidade de transmitir informações, né? Porque o que é fofoca, se não transmitir informação? Mas é transmitir informação quando você não faz parte do problema e nem faz parte da solução. Isso é fofoca. Quando você não faz parte do problema e você não faz parte da solução, se você fala de alguma coisa dentro dessa ótica, você está caindo nesse erro de fofocar. A gente tem... É meio natural da gente, irmãos. É meio natural. Não adianta a gente vestir uma máscara e dizer que a gente não faz isso. Nós temos uma tendência meio que natural de fazermos esse tipo de coisa. E dentro de um ambiente cristão, se nós queremos mesmo viver um ambiente de unidade, a gente tem que fazer o máximo possível. O máximo possível para evitarmos esse tipo de coisa. A fofoca é mais ou menos como a questão de você receptar uma mercadoria roubada. Na lei, no Código Penal, diz que quem faz a receptação de mercadoria roubada, ele também é enquadrado no crime de furto. Porque quem recepta também está roubando. Na questão da fofoca, do transmitir a informação, é a mesma coisa. Se você dá ouvidos a quem está transmitindo uma informação que não diz respeito a ele e que ele não é a solução do problema, você está receptando essa informação, logo você é culpado da mesma forma que aquele que está transmitindo essa informação. Isso é uma coisa que você precisa ter em mente, porque é possível e é preciso que você dê um basta nisso. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem quando alguém chegar e começar a falar para você de um problema de terceiro, que essa pessoa não está envolvida e ela não consegue resolver o problema. Tenha coragem de falar: irmão, irmã, para um pouquinho aí, ó. Desculpa, mas vamos botar um ponto final aqui. Eu não quero mais ouvir o que você tem a dizer. Você faz parte desse problema? Ela vai ter que responder para você. Você é a solução desse problema? Se as duas forem negativas, você diga: olha, então vamos parar por aqui que eu não quero nem saber do resto. A gente tem que ter coragem para fazer isso. E se tem uma coisa que a gente não é muito, irmãos, corajosos. Nós não somos muito corajosos. Às vezes até nós usamos o argumento de que eu não posso ser desrespeitoso com a pessoa e dar um break, né? Eu vou escutar, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou repassar a informação, mas eu vou escutar por educação. Não é esse o procedimento correto. Sabe por quê?
Porque você vai instigar na pessoa que ela pode continuar a fazer isso. E todas as vezes que ela tiver uma informação, ela vai mais uma vez chegar em você, com toda a liberdade, e vai passar de novo. Aí vai passar uma semana, você escuta, vai passar uma semana, ela vai de novo chegar em você. E vai virar aquela bola de neve, nunca vai acabar, nunca vai acabar. Até o dia que você for corajoso e de dar um break e falar assim: ó, irmão, ou irmã, para. Esse problema é seu. Você faz parte desse problema? Não. Você tem a solução para esse problema? Não. Então isso não interessa nem para você e muito menos para mim. Então não me conte. Eu não quero saber desse negócio. Vá contar este problema para quem está envolvido. Vá contar este problema para quem precisa resolver. Precisa resolver. É mais ou menos essa postura que cada um de nós deveríamos ter. Pessoas que fofocam para você, vão fofocar de você. Isso é máxima. Gente que fala de gente e você é gente. Gente que fala de outra pessoa para você, você pode ter certeza que vai falar de você para outra pessoa, porque tem esse costume. Faz parte da natureza do fofoqueiro falar de pessoas. Agora, vamos olhar para a Bíblia, vamos ver alguns textos aqui que merecem destaque. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Nós já lemos esse texto aqui em outras ocasiões, certo? Isso mostra para você que essas pessoas que têm o costume de transmitir essas informações não são pessoas confiáveis, não são pessoas que têm um bom resultado como resultado do seu trabalho de falar as coisas, porque no final é muito provável que aquilo que ela faz, ela acaba transformando em inimizades, ou acaba tendo como resultado inimizade entre pessoas. E quando é no meio da igreja, inimizades no meio da igreja é como uma pequena rachadura em um grande reservatório de água. Inimizades dentro da igreja é como uma rachadura numa represa. Se você tem uma inimizade aqui, uma pequena rachadura aqui. Se você tem outra inimizade aqui, uma outra pequena rachadura ali. Se você tem outra inimizade ali, uma outra pequena rachadura. Até que de repente a estrutura toda está comprometida. E quando você menos espera, o que acontece? Aquilo vem abaixo. Isso é resultado do trabalho de pessoas que acabam transmitindo informações que não fazem parte do problema e nem da solução, e que acabam afastando bons amigos. Não confie nesse tipo de gente. A Bíblia fala que pessoas que criam casos ou criam polêmicas, elas acabam ouvindo gente que cria caso e cria polêmica. Olha, eu vou dizer uma coisa bem séria para você. Talvez você nem goste de mim, porque eu vou dizer isso para você. Mas se as pessoas gostam muito de falar para você, se você é alvo, olha, você tem que se preocupar muito, muito. Se você é alvo, porque é mais ou menos assim, quem você é, define quem você atrai, certo? Quem você é, define quem você atrai. Se as pessoas têm muita liberdade em transmitir informações para você ou fofocar para você, é porque aos olhos dela, você é como ela. E se você dá ouvidos, ela vai ter certeza absoluta que você é como ela. Você vai, essa é a ótica que essa pessoa vai ter a seu respeito. Enquanto você não tiver coragem de dar um basta nessa situação. Olha um outro texto que merece destaque aqui, ó. O ímpio, ele dá atenção aos lábios maus.
O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem que é a língua destruidora, senão aquele que espalha fofocas, aquele que espalha contendas, aquele que espalha divisão e dissensão entre os irmãos? Se você dá ouvidos, você está abrindo o canal de comunicação com essas pessoas. Fique esperto, dê um break nesse negócio. Dê um break nesse negócio. Isso não é bom para você, isso não é bom para outra pessoa, e principalmente isso não é bom para o reino, isso não é bom para a igreja. Uma igreja que está infectada por isso, ou ela se corrige, ou uma hora ela se autodestrói. Se nós não abrimos a nossa mente, se nós não escutarmos o que o Espírito Santo diz para a gente com relação a isso, e nós não levarmos a sério isso, irmãos, e eu espero em nome de Jesus que essa mensagem não fique só aqui para vocês, mas que ela atinja o coração de outras tantas pessoas da nossa igreja aqui, de outras tantas igrejas por aí afora. Se a igreja não levar a sério isso, ela se autodestrói. Nós precisamos entender que isso é um grande inimigo do reino de Deus, porque isso mexe com gente, mexe com pessoas, e pessoas é a nossa matéria-prima, é aquilo que a gente precisa, é aquilo que é de mais precioso Deus nos deu. Essas pessoas, elas acabam dividindo igreja, e elas dividem igrejas por pensamentos egoístas, por jeito e estilo de ser egoísta, só pensa nela, e por pensar nela, ela acaba tomando decisões erradas, amargas, que comprometem o reino. Olha o texto: estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, e não têm o Espírito. Irmão, esse texto, ele é muito claro para a gente. Aqueles que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, e não têm o Espírito. E o Espírito aí está com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. É lobo dentro, do redil das ovelhas, que está trabalhando, causando divisões no reino do Senhor. Leve a sério o que está escrito na palavra. É muito triste, irmãos, é muito triste, mas no rebanho de Deus, as maiores feridas vêm das outras ovelhas e não dos lobos. Eu vou ser bem franco e sincero com você. Quando você é pastor do rebanho, você apanha mais das ovelhas do que do lobo. Você apanha mais das ovelhas. Todo mundo que é pastor ou foi pastor sabe dessa verdade. Você se entristece mais por causa das pseudo-ovelhas, ou às vezes por causa das ovelhas, porque elas também não são perfeitas, do que dos lobos lá fora. E no meio do rebanho, a gente também, entre nós, a gente às vezes acaba ferindo, é uma ovelha ferindo a outra. A gente precisa encarar essa realidade. É uma realidade triste, e a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele alertou e falou sobre os cristãos, que ele chamou praticamente de cristãos canibais. Por quê? Olha o texto aqui, ó. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. É o que eu chamo de cristãos canibais. Ele está falando do reino, ele está falando das ovelhas que vivem juntas, que convivem juntos, e daqui a pouco você pega uma mordendo a outra, você pega uma dando um coice na outra, você pega uma arrancando um pedaço da outra. E o apóstolo Paulo falou: olha, se você tem costume de ser um crente canibal, cuidado, porque você está
ou está se destruindo, porque você está destruindo a igreja, está se destruindo mutuamente, destruindo um ao outro, irmão com irmão. Se você já lidou com um rebanho de verdade, você já viu que no rebanho acontece isso. Se você já lidou com, já viu um grupo de cavalos juntos, uma hora ou outra, o que acontece lá no meio? Um dá um coice no outro. Uma hora um dá uma mordida no outro, porque encostou demais, ou porque fez isso que o outro não gostou. E no rebanho chamado igreja, se nós não nos policiarmos, o que vai acontecer? Uma hora ou outra você acaba mordendo alguém, uma hora ou outra você acaba dando um coice em alguém, e aí você não está se ligando, mas está causando ferida. E toda ferida tem uma coisa em comum: cicatriz. Porque a ferida pode até ir embora, mas a cicatriz fica lá para relembrar a gente aquela dor, aquele momento angustiante. Fofoqueiros, irmãos, precisam ser evitados. A Bíblia diz, Provérbios 20:19, por isso, evite quem fala demais. Nova Versão Internacional. Eu gosto da Nova Versão Internacional porque ela é bem prática, bem inteligível. Ela não nos deixa assim na dúvida. Será que ele quis dizer isso mesmo? Ele quis dizer isso mesmo, irmão. Evite quem fala demais. É o que a Bíblia diz. Se você fala demais, policie-se, tá? É lógico que tem gente que fala demais, mas fala coisa boa, né? E se fala demais, fala coisa boa, amém, glória a Deus. Agora, se é o contrário, se policia. Uma frase magistral, né, de Sócrates, o grande filósofo, faz a gente pensar um pouquinho. Mentes fortes ou grandes mentes falam sobre ideias. Mentes comuns ou mentes medianas falam sobre eventos. Mas mentes fracas, gente de cabeça pequena, falam sobre pessoas. Isso não está na Bíblia, irmãos. Isso não está na Bíblia. Foi um filósofo, o Sócrates, que todo mundo pelo menos já ouviu falar, que disse isso. Grandes mentes, irmãos, grandes mentes falam de projetos, de ideias. Mentes medianas vão falar de eventos, mas mentes pequenas gostam e precisam falar de pessoas. Se o seu assunto sempre converge para pessoas, você precisa rever a sua conduta como cristão. Porque, é como eu disse, às vezes nós somos tentados de uma maneira natural a falarmos de outras pessoas. Eu vou dizer para você, uma das minhas angústias de ministério pastoral é ter que falar de gente. Porque no âmbito religioso, no âmbito de reino de Deus, eu sou, como líder da igreja, a pessoa que ajuda a resolver. Então eu estou envolvido. Lembra o que eu falei no começo? Se você fala com alguém que a pessoa não faz parte do problema e ela não faz parte da solução, é fofoca. E geralmente no âmbito igreja, o pastor faz parte da solução. Por quê? Porque na hora que o caldo engrossa, na hora que a chapa esquenta, aí vai para o gabinete pastoral. E eu vou dizer para você, uma das coisas mais ruins do ministério pastoral é ter que falar de gente. Ter que falar obrigatoriamente de problemas de gente. Eu daria tudo para não ter que falar de gente. Eu não gosto de me intrometer na vida de ninguém. Não gosto. Mas às vezes, infelizmente, porque eu faço parte da solução, em alguns casos, eu sou obrigado a conversar sobre gente, sobre pessoas, e geralmente sobre gente que dá problema, e gente que traz problema, gente que é problema, infelizmente. Então, meu amigo, eu que sou obrigado a fazer isso, eu digo para você, filho, você não é obrigado a fazer isso, não faça, porque uma das piores coisas do mundo é você ter que se enfiar na vida dos outros.
é uma das coisas que, se eu pudesse, no ministério pastoral, não fazer, eu não faria. Não faria mesmo. Porque não tem coisa pior. Ou é uma das piores coisas que existem. Como resolver esse negócio? Né? Olha, outro texto bíblico, olha que coisa interessante. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. Como é que a gente tapa a boca do caluniador? Como é que a gente tapa a boca do fofoqueiro? Fazendo aquele exercício que eu disse no início. Na hora que ele chega, na hora que ele começa a falar, se você sentiu que ele não faz parte do problema e que ele não faz parte da resolução, no primeiro momento você dá um break. Porque eu tenho certeza que ele nunca mais vai falar isso para você. Ele vai escolher outra pessoa como alvo. Mas se aquela outra pessoa na igreja fizer a mesma coisa, uma hora o caluniador, ele vai ter que escolher. Ou ele muda de endereço. Mas mudar, ele vai ter que mudar. Porque é onde ele vai perceber que não tem auditório. Se não tem auditório para mim, ou eu mudo o meu estilo de vida, ou eu mudo e busco um outro auditório. Por isso que existem igrejas mais saudáveis nessa área e igrejas menos saudáveis nesta área. Porque quando nós não damos um break, os caluniadores se sentem à vontade. À vontade, totalmente à vontade. De uma maneira muito carinhosa a gente tem que enfrentar esse negócio. A gente tem que dar um break de alguma forma, mas a Bíblia orienta a gente a fazer isso com muita cautela e com carinho, tá? Porque não é para... A gente quer lutar contra o problema, não contra a pessoa, tá? Outro tópico que eu quero trabalhar com os irmãos de uma forma bem rapidinha, porque ele é bem sucinto mesmo. Pratique os métodos de Deus para a solução dos conflitos. Então, já que nós estamos protegendo a igreja, e a gente não é bobo nem nada, nós sabemos que dentro da igreja existem conflitos, nós não vamos tapar o sol com a peneira, nós vamos ser realistas, existem problemas como em qualquer agrupamento de pessoas. Como então que nós tratamos esses conflitos? Nós já vimos aí, né, foi temática anterior nossa, a questão de conflitos. Mas tem mais um detalhe aqui que é muito importante, que é bíblico, e você já sabe, eu só vou relembrar, tá? Em meio a um conflito, nós temos a tentação sempre de nos queixarmos a outras pessoas. Quando você está vivendo um conflito, ao invés de resolver o conflito, você tem uma necessidade emocional de falar do conflito para um terceiro. E isso indiretamente, isso não é bom. Em vez da gente falar a verdade de uma maneira corajosa e amorosa para a pessoa que nós estamos tendo conflito, às vezes nós temos uma forma natural, uma necessidade de falarmos da pessoa com quem nós estamos tendo conflito com outra pessoa. E isso não é bom, porque isso só vai tornar um assunto mais grave. Só. Não vai resolver. Então o que eu tenho que fazer? Vamos cumprir, né? Vamos aprender a cumprirmos as etapas de Mateus 18. Todo mundo sabe o que está escrito em Mateus 18. A gente precisa só colocar esse negócio em prática. Tem problema? Tem. Tem problema com o irmão? Tenho problema com o irmão. O que eu faço? A Bíblia diz, Mateus 18, 15 a 17, no comecinho do 17. Primeiro, vai falar diretamente com a pessoa e mostre para a pessoa o erro segundo a sua ótica. Vai falar com a pessoa. Não fale para um terceiro. Não aumente o problema. Não aumente o problema. Seja corajoso e vá falar com a pessoa, porque é uma necessidade. Segundo, se ela lhe der ouvidos, beleza. Mas o texto vai dizer, se ela não te der ouvidos, o que você deve fazer? Procura alguém e vá com uma testemunha, e vá de novo nessa pessoa, e tente convencer essa pessoa do seu erro. A Bíblia, ela foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas não esqueça, é uma cabeça de judeu pensando. Mateus era judeu, escreveu em grego, mas era judeu. Ele tinha na cabeça o modus operandi do judeu.
E por uma testemunha ser aceita em um tribunal, na época, no primeiro século, e anteriormente a isso também, era necessário testemunhas oculares, 2 ou 3 testemunhas. Por isso que o texto diz para você assim, ó, vai com uma testemunha do seu lado, pelo menos 2 pessoas agora, não é só você, leve alguém, fale com essa pessoa com quem você está tendo problema, tente convencer essa pessoa do erro dela. Se ela te ouvir, o texto vai dizer, amém, você ganhou seu irmão. Mas se ela não te ouvir ainda, se não resolver a situação, em último caso, leve à igreja. Leve à igreja. Então a ideia é você se esforçar, fazer a sua parte. Se não deu sozinho, leva alguém para te ajudar. Se não deu, leve o caso à igreja. E vão existir casos, irmãos, em que 1 não vai resolver, 2 não vai resolver, a igreja não vai conseguir fazer com que a pessoa mude de ideia. Vai acontecer. E aí vem a última orientação bíblica, que também está no finalzinho do versículo 17 de Mateus 18. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Quem é o pagão? Quem é o publicano? É o homem sem Deus. É o homem que não faz parte do povo de Deus. Trate-o como pagão ou publicano. São palavras doídas que estão na palavra de Deus, palavras difíceis, mas eu volto a dizer, muitas pessoas passam por esse processo, muitas pessoas não dão ouvidos, muitas pessoas têm as cerviz duras, conforme diz a palavra, gente que tem o queixo muito para cima, gente que se acha o dono da verdade, gente que você pode aconselhar e aconselhar e aconselhar, mas ele acha que ele sabe mais do que você. E aí o que vai acontecer? Às vezes essas pessoas não vão dar ouvidos a 1, não vão dar ouvidos a 2, não darão ouvidos para uma igreja inteira. E aí o que nós temos que fazer? A Bíblia não esconde, irmãos. Deixa o cara para lá. Trate ele como um não crente. É membro da igreja? Exclui da igreja. Deixa para lá. Faz de conta que você não é mais nosso. Faz de conta que você nunca pisou aqui, porque na verdade a Bíblia fala que eu tenho que tratar desse jeito. É que nós tem algumas coisas na palavra que nós olhamos assim e os nossos olhos, eles arregalam e falam, mas isso aí parece antibíblico. Mas não é, porque está escrito. E não só está escrito, como é uma norma de procedimento. É uma norma de procedimento. Então nós temos que aprender, irmãos, a fazermos as coisas. Às vezes eu brinco com vocês aqui e falo assim, que às vezes o serviço sujo sobra para o pastor, Esse é o serviço sujo. Que não existe aí em Mateus 18 uma norma pastoral. Existe uma norma para a igreja. Mas parece que quando a gente faz isso, parece que a gente está trabalhando contra. Alguns irmãos não conseguem entender isso. Alguns irmãos falam assim, nossa, mas isso é uma falta de amor muito grande. Nossa, mas a Bíblia não diz que a gente tem que amar acima de todas as coisas. A Bíblia não diz que a gente tem que passar por cima. A Bíblia não diz que o ser humano é a coisa mais importante. A Bíblia diz, irmão, é verdade. Mas a Bíblia também diz que se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate ele como um publicano ou como um pagão. Nós temos muita dificuldade, porque parece que é um antagonismo, mas não é. Não é. Infelizmente não é. A gente precisa enxergar, ou felizmente não é, porque está escrito na palavra. Nós precisamos enxergar isso, internalizar esse negócio e termos coragem para fazer esse negócio. Coragem. Coragem, porque sem coragem a gente não faz esse tipo de coisa. E sem entendimento a gente não aprova e não apoia quem faz isso. Não aprova. Quando a igreja acaba por excluir alguém, porque conversou, porque fez isso, porque ouviu, porque não ouviu, às vezes não ouve porque a pessoa não quer ser ouvida, às vezes não ouve porque a pessoa não quer nem falar com a igreja,
E aí as etapas vão acontecendo de uma forma natural, a igreja chega, acaba excluindo. Pessoas que não têm maturidade acabam jogando pedra na igreja, porque não conseguem entender que chega um momento que tudo tem um limite. E a Bíblia não esconde isso. E ela dá carta branca para a gente agir dessa forma. Então, proteja a igreja. Olhe para esse tipo de disciplina e consiga enxergar que até na disciplina existe escondido o amor de Deus. Eu nunca esqueço, e eu sempre falo isso para os irmãos aqui, que o filho pródigo é o típico, é o estereótipo de muitas pessoas nesse mundo, que precisam, irmãos, perder a casa do pai, para eles serem transformados. Tem gente que não consegue entender isso no reino. Tem gente que não assimila e não aceita isso. Não, onde já se viu, não pode ser assim. A igreja tem que ser um ambiente de completo amor, a igreja tem que ser um ambiente de completa aceitação, a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas existem pessoas, infelizmente, que precisam perder para depois ganhar, e ganhar de verdade. É o caso do filho pródigo, que precisou sair da casa do pai, perder, pelo menos na cabeça dele, perder o que ele tinha, perder a herança que ele tinha, perder a família que ele tinha, perder o aconchego que ele tinha, perder a comida que ele comia, perder os amigos que ele tinha, para um dia cair em si e falar: eu preciso voltar. Eu preciso voltar, eu já experimentei aquilo, eu sei que o que eu estou vivendo não é para mim, eu preciso voltar. Mas irmãos, nunca iria acontecer isso na história do filho pródigo, se alguém ficasse protelando a saída dele de casa. Se o pai dele ficasse pedindo: pelo amor de Deus, filho, não saia de casa, saia só 2 dias, mas volte aqui e fique comigo mais uma semana, depois você sai de novo, fica mais 1 mês fora, mas volte aqui e fique mais 1 mês comigo, e depois você pode ficar 1 ano fora, e depois você volte aqui e fique mais 3 meses comigo. Isso não resolve a vida de quem precisa perder para mudar, precisa perder para ganhar. É meio difícil, parece antagônico ao amor que se é pregado na igreja, parece antagônico, mas todo pai que é pai e é responsável sabe muito bem que castigo também é sinal de amor. Todo pai responsável sabe disso. Então, que Deus te abençoe e que você aprenda a proteger a sua igreja. Aprenda a proteger a sua igreja, de forma com que você evite os fofoqueiros de plantão e evite daquela forma com que eu disse, dando um basta, dando um break, sendo incisivo com esse tipo de gente, e também pratique aí os métodos de Deus para resolver os conflitos que existem dentro da casa do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele guarde o nosso coração. Amém? Nós vamos orar, vamos encerrar o nosso culto. Quero agradecer muito sua presença. Obrigado porque você veio. É sempre bom ver você aqui. É sempre bom estar junto com os irmãos aqui.